Ó, algumas das causas que impedem você de tirar férias da sua marcenaria, tá? Vou falar aqui algumas. Geralmente, falta de organização financeira. Então, se você não tem uma boa organização financeira, aquilo que a gente fala muito aqui sobre gestão financeira, a importância disso, porque eu já falei inúmeras vezes e é mais do que provado. Cara, o nosso negócio não é só fazer móvel. Se você achar que marcenaria é só fabricar o móvel e montar, tá errado, porque vai chegar a hora que você vai precisar tomar uma decisão financeira, de tempo, de equipe, e a falta de conhecimento vai te atrapalhar muito, tá? Então a falta de organização financeira é algo que impede você de parar a sua rotina e sair por uns dias e deixar lá a sua equipe de montagem, o seu ajudante fazendo alguma coisa, ou se você tem uma marcenaria maior, deixar as pessoas trabalharem lá, tá? Então um dos motivos é falta de organização financeira. Até quem às vezes trabalha sozinho, né? Às vezes o cara nem que ele realmente vai ter que fechar a marcenaria durante uma semana, vamos dizer assim. E aí ele vai precisar, né? Se a pessoa não tem um funcionário, que a gente conversa com muitos marceneiros, né? Que trabalha sozinho, né? Conversa com a gente aqui, né? Isso. E aí, se você não planejar essa parada, né, se você não tiver uma gestão financeira, né, que você consiga planejar essa parada, porque entra essa questão da gestão financeira e a gestão de produção também. Né? Exatamente. Você tem que gerenciar a sua produção e gerenciar o seu financeiro. São duas coisas importantes para que você consiga se organizar para você tirar umas férias. Se você não tiver nenhum nem outro, né, se você nem tiver o dinheiro no bolso para viajar e nem consegue parar a produção durante um tempo, no caso aí, se você for fechar completamente a marcenaria, se trabalha sozinho, ou se você não consegue delegar, ter uma equipe que você consiga delegar o serviço quando você viaja, né? Uma gestão de produção aí vai ser difícil. Ó, outro motivo aqui, gente, além da falta de organização financeira, né? A gestão ineficiente do tempo e das prioridades. Cara, se você não planeja, como eu falei, você é planejado. Se você não planeja, tem um ditado que fala, né? Quem não senta na mesa vira cardápio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não colocar lá que você em dezembro, em novembro, em outubro, na semana do Dia das Crianças, você vai querer fazer um passeio com a sua família, com seu filho, com a sua equipe, sei lá, se você não botar isso, não registrar isso e acompanhar e se programar para aquilo, você não vai conseguir parar, tá? Você não vai conseguir parar a sua operação, a sua marcenaria, tá? Outra coisa... Só foi boa noite aqui. Olha, enfim, deu boa noite aí. Se alguém tiver pergunta, galera manda boa noite aqui. Belo Móveis Planejados também. Perguntas pode colocar aqui que a gente vai respondendo, tá? Outra coisa que atrapalha você parar a sua marcenaria para uma folga, para uma viagem, para férias. Sobrecarga de trabalho e falta de delegação de tarefas. Então, se você está trabalhando com equipe, que você não consegue, né, delegar a montagem de um projeto, a produção de algum projeto, delegar tarefas, delegar, né, talvez algum orçamento, a visitação para algum orçamento, talvez você tenha que treinar a sua equipe, não é trocar o funcionário, tá? Mas talvez você tenha que treinar, né? Ah, Lídio, mas ele não tem capacidade de aprender, ele é um bom executor, mas ele não é uma pessoa boa para pensar na marcenaria, para pensar em solução, para fazer orçamento, para fazer plano de corte. Tá bom, então você tem que planejar isso. Como? Ah, se eu quero viajar lá em outubro no Dia das Crianças, quero parar minha marcenaria... Os projetos que você pegar daqui para lá, você tem que planejar que eles acabem antes da sua viagem, antes das suas férias. Ou que eles comecem a serem montados ou produzidos depois que você voltar. Mas isso é planejamento. Não dá para no dia 30 de setembro você dizer que vai viajar dia 12. Porque você negociou um monte de projeto para entregar em outubro. Como é que você vai viajar dia 12 de outubro, sabe? Como é que você vai parar no Natal, entre o dia 25 e dia 30, se você negociou mais projetos do que você tinha capacidade para o mês de dezembro, sabe? Então, as causas para você poder, para essa falta de tempo, cara, são muitas. Falta de organização financeira, falta de gestão do tempo, sobrecarga de trabalho, né? Não ter para quem delegar coisas na sua marcenaria, tarefas na sua marcenaria, tá? E aí, uma outra coisa que também impacta é a falta da gestão financeira, como eu falei, mas agora especificamente da sua remuneração, do seu salário. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito marceneiro, né, que ele não tem um salário definido. Ele não tem a remuneração dele da marcenaria. Então, eu falei nas lives anteriores sobre, né, Prolabore, sobre o fluxo de caixa, a gente falou sobre isso, que é o seguinte, todo dono de marcenaria precisa ter o quê? Prolabore. Prolabore é o salário do dono da marcenaria, do empresário. A sua equipe tem salário, o seu marceneiro, o seu ajudante, o seu marceneiro, o seu montador, enfim, se trabalha um serralheiro com você, não importa. Eles têm o salário deles. E você também tem o seu, que é o Prolabore. Quando você
não tem, né, uma remuneração definida para você, como é que você vai calcular, planejar uma viagem, uma parada, um passeio, se eu não sei quanto eu estou ganhando todo mês, sabe? A realidade é a seguinte, se você não consegue planejar nem o seu prolabore, como é que você vai planejar a sua viagem? Como é que você vai planejar suas férias? Exatamente. Essa é a realidade. Você tem que planejar esse prolabore para que você consiga planejar a sua... Porque essa viagem, gente, é um planejamento seu pessoal. Vamos deixar isso bem claro, tá? Essa viagem não é um planejamento da marcenaria, é um planejamento pessoal. Só que esse planejamento seu pessoal depende do prolabore, depende do seu salário. Né? Se você não tem salário, como é que você vai viajar? Ele tem que constar na gestão financeira da marcenaria. Você é dono dessa marcenaria, você tem que ter planejado esse prolabore. Para que a gente está falando aqui de férias, mas qualquer planejamento financeiro que você tiver na sua vida, você depende desse prolabore, né? Na sua vida pessoal, independente de marcenaria aqui, você precisa de prolabore. E acontece que muitos marceneiros, eles não têm isso bem planejado, eles não têm esse salário bem planejado. Eles não têm essa organização financeira de conseguir saber que no final do mês ele vai ter retirado aquele salário da marcenaria. Às vezes ele tira o que sobrou da marcenaria, vai lá e pega. É isso mesmo. Ele não sabe, não acompanha os custos, ele não acompanha nada. Como é que ele vai saber qual que é o salário dele? É verdade. Né? Então, há essa necessidade de você planejar o seu salário, planejar o seu prolabore na sua marcenaria, para que você consiga planejar a sua vida pessoal. Você tem salário, consequentemente você sabe quanto você ganha por mês e, consequentemente, sabendo quanto você ganha por mês, você vai saber quanto você pode gastar, seja com despesas temporárias ou com as suas férias, tá?